Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse é o podcast Jovem Cristão. E hoje vamos trabalhar o tema do medo. Mas não qualquer medo, né? Mas o medo de perguntar para Deus. Bom, existem várias situações em que parecem ser difíceis para a nossa vida, né? As escolhas nossas, né? Que vão definir nosso futuro, como a vocação, como as escolhas que a gente vai ter que fazer sobre o tipo de trabalho que a gente vai tomar, sobre os próximos passos que a gente vai dar, importantes para a nossa vida, né? Casar, trabalhar, né? Se é para continuar morando na mesma cidade ou se afastar da sua cidade ou de origem, né? Sair da casa dos pais. Situações, escolhas que vão meio que definir o nosso futuro de uma forma muito concreta, né? Escolhas que às vezes podem ser até meio que arriscadas, né? A gente pode talvez pensar dessa forma. E é nesse sentido que a gente precisa parar para perguntar para Deus, conversar com Deus. O que é que Ele quer que nós façamos, né? Bom, é necessário a gente parar para conversar com Ele. Às vezes a gente tem medo de perguntar para Ele se é pra gente decidir, né? Assim que acaba a faculdade, ir para um momento, para o seminário, para o convento, ou ir para a faculdade, né? Tipo, sair do ensino médio, ir para a faculdade, fazer escolhas que são importantes, né? Para nossa vida. E às vezes vem o medo de perguntar para Deus e não ser exatamente aquilo que a gente deseja, né? Pra gente. Só que aí a gente pode acabar cometendo um pecado, né? O pecado da desconfiança de Deus, né? De desconfiar nele, de duvidar que Ele é bom a todo momento. Deus é bom a todo tempo Deus é bom, já diz nos Salmos, né? Em Deus não existe maldade, Deus ele é somente amor, diz o próprio São João nas suas cartas, né? Primeira carta de São João. Deus é amor. E tudo que Deus nos pede é sempre algo pra gente fazer algo bom. Algo que não vai fazer mal pra gente, né? Sempre é algo que vai fazer bem pra gente e para as pessoas à nossa volta. Às vezes pode ser que a gente tenha medo de perguntar para Ele por receio de não saber reconhecer a sua voz. E aí, nesse ponto, a gente pode recordar, né, aquela passagem em que Jesus ele faz uma parábola. Eu sou o bom pastor. E aí, o bom pastor, né, quando perde uma ovelha, ele larga nas 99 e vai em busca da uma que se perdeu. E as ovelhas podem vir, né, ladrões ou pastores que não são o pastor daquela ovelha, mas quando alguém chama que não é o seu pastor, elas não vão, pois elas reconhecem a voz do seu pastor. Acontece que nós somos as ovelhas do redil de Jesus. E sendo de Jesus, sendo cristãos, a gente tem poder, tem a graça de conseguir reconhecer a sua voz, a voz de Deus. Mas para a gente reconhecer ela, é necessário a gente alimentar a intimidade. Quando a gente vai ficando mais velho, né, por exemplo, a gente vai acumulando muita cera no nosso ouvido, né? Nosso corpo começa a produzir muita cera
e aí vão começando a ter dificuldade de escutar. E aí, dependendo de algumas pessoas, né, pessoas que têm muita cera, acabam precisando de ir no médico, primeiro fazer limpeza no ouvido, né? E às vezes até no médico mesmo fazer limpeza no médico, usar um remédio, né? E aí fazer limpeza de tempo em tempo. Meu pai, por exemplo, ele passa por isso de vez em quando. Eu tive que passar por isso recentemente, né? Fazer limpeza. E aí, o que acontece? Quando a gente, aí depois, logo em seguida, o nosso ouvido fica bom e a gente consegue escutar com mais clareza. Pode ser que a gente só não está conseguindo reconhecer a voz de Deus porque tem sujeiras no nosso ouvido. Que sujeiras podem ser essas? Pode ser a sujeira da contaminação do mundo. Às vezes, pode ser que a gente tenha feito coisas que a gente sabe que não são boas pra gente, que são contrárias àquilo que a gente acredita como fé, e acabam que elas estão te atrapalhando a rezar. A gente está atrapalhando a gente a rezar. Por exemplo, às vezes a gente fica muito tempo, né, na internet, navegando em sites que falam coisas que não são boas, né? Às vezes de sites de fofoca, sites que acabam de negrindo as outras pessoas, né? Falando mal das outras pessoas, fazendo coisas que, tipo, falando coisas que não são verdades, né? Contando mentiras, ou então até zombando das outras pessoas, né? Isso é ruim. Isso são coisas que acabam sujando o nosso ouvido, né? São essas sujeiras. Às vezes a gente fica muito tempo do nosso dia vendo televisão, ou assistindo filme, série, navegando na internet, jogando, fazendo coisas que acabam, tipo assim, tomando um tempo da gente, e aí a gente diminui nosso tempo na oração. Passa mais tempo com essas coisas do que passando o nosso tempo com Deus, né, na nossa oração. E aí acaba que isso também são sujeiras que acabam contaminando, sujando nosso ouvido para reconhecer Deus. Outras coisas que podem servir como sujeira são conteúdos que são contrários à nossa fé com muita clareza, né? Por exemplo, a gente vê muito filme às vezes de terror, isso acontece muito com filmes de terror, que acabam usando coisas que são católicas, cristãs, né? A imagem da freira, usando a imagem, né, de Jesus na cruz, filmes e séries que colocam os símbolos da fé cristã e acabam mostrando um Deus que não cuida, um Deus falso, né? E contando até mesmo situações que são alterações fictícias, né, daquilo que a gente entende como a história da Igreja Católica, da história da Igreja, né? E aí, não quer dizer que necessariamente esses filmes vão são ruins de tudo, né? Mas infelizmente tem coisas que vão acabar trazendo ideias, né? Que vão trazendo confusão à nossa cabeça, né? Às vezes a gente vê situações em que pegam passagens bíblicas e acabam interpretando de formas horríveis, né? Por exemplo, recortaram, né, historicamente, uma passagem bíblica que eu não me recordo exatamente qual o termo, para justificar a escravidão, o racismo, para ser mais exato, justificar o racismo, onde coloca que o pecado enegrece a alma, né, preteia a alma, mas a gente acaba esquecendo, né? As pessoas historicamente usaram isso, achando que a tom de pele define a cor da alma, define como a pessoa está por dentro. E que é errado, extremamente errado. Porque Deus, ele não vê por fora, ele vê por dentro. E o que mancha não é o que está por fora, mas o que mancha por dentro é o que acaba ferindo mais a gente ainda, né? E aí é necessário a gente
entregar isso para Deus. E acaba que, se a gente acabar aderindo a essas coisas, né, pegando e começando a acreditar ou a deixar o nosso pensamento ser conduzido por isso, e em alguns momentos a gente sente no nosso coração, peraí, isso aqui tem uma coisa errada, a gente começa a sentir no nosso coração um aperto, uma amargura lá no fundo, um sentimento tipo assim, isso aqui não tá legal, tem alguma coisa estranha assim. Quando a gente começa a sentir isso, é o Espírito Santo falando ao nosso coração, pera, tem um trem errado aí, você tem que largar disso, isso aqui não é de Deus, isso aqui não vem de Deus, isso aqui vem do ruim, do mal. E aí, quando a gente sente isso, é situações que a gente tem que afastar, parar e rezar, entregar nas mãos de Deus e afastar dessas coisas. E existem também tantas outras situações que podem ser como sujeira para os nossos ouvidos, né? A gente tem dificuldade de reconhecer. E como a gente pode limpar os nossos ouvidos? A gente parar e fazer uma reflexão de nossa vivência, né? Rezar e pedir a condução do Espírito Santo para a gente reconhecer, perceber aquilo que a gente precisa se afastar, que está atrapalhando a nossa vida. Esse é um ponto, mas é necessário completar outros pontos também, outros passos também. A confissão, confessar-se dos seus pecados, arrepender dos nossos pecados e confessar. Isso vai limpando os nossos ouvidos, limpando o nosso coração. O outro passo, se alimentar da palavra de Deus. Não tomando recorte, simplesmente de um versículo por dia, não. Mas sim lendo capítulos. Tomando primeiro os evangelhos, as cartas. E assim a gente vai... E aí, à medida que a gente vai estudando a palavra, lendo e rezando em cima da palavra, a gente possa nos purificar. Pedir para Deus essa purificação. Né? Limpar, separar aquilo que são as mentiras que a gente escutou no mundo, as interpretações erradas sobre a palavra, né? E corrigir essas interpretações equivocadas. E se a gente vê que a gente não está entendendo uma passagem, né? Procurar um sacerdote, procurar rezar em cima disso, dessa passagem com mais frequência e pedir Deus sempre a luz, sempre fazer as nossas orações, a nossa leitura da palavra, sempre pedindo o Espírito Santo para nos conduzir. E é dessa forma que a gente vai conseguir entender com mais clareza as passagens e viver aquilo que Deus nos pede. Quando a gente afasta daquilo que é ruim, já a gente consegue avançar. Mas quando a gente só afasta e não procura preencher o vazio, né? Que aquilo que foi deixado por aquilo que era ruim, que era sujeira, infelizmente a gente vai dando abertura para que o inimigo de Deus, né, venha preencher isso com outras formas de coisas que podem nos sujar, né, com outras sujeiras, outras situações ruins. E é necessário a gente não só largar daquilo que faz mal, né, daquilo que está nos atrapalhando a rezar, mas sim fazer isso e avançar, né? Procurar rezar, procurar viver aquilo que Jesus nos ensina. O cumprimento dos mandamentos, a oração diária e a vivência dos sacramentos, a confissão e comungar da Eucaristia, ainda que seja espiritualmente, né? Às vezes a gente está numa situação que a gente não está podendo participar da missa, mas a gente pode espiritualmente, comungar espiritualmente, né? E essa comunhão espiritual tem grande valor. Certa vez, Santa Catarina de Sena, em sua oração pessoal, perguntou para Jesus: Senhor, qual é o valor da comunhão espiritual? Lembrando que a comunhão espiritual é quando a gente não recebe Jesus no sacramento, na Eucaristia, né? No pão, em espécie. Mas a gente, em oração, pede essa graça, com o desejo de receber aquilo, mas a gente não podendo, a gente pede essa graça e a gente comunga espiritualmente. E aí,
Ela perguntou para Jesus e Jesus, em visão, apareceu com 2 cálices, um de prata e um outro de ouro. E assim ao coração dela ele deu a clareza. O cálice de prata é a comunhão espiritual e o cálice de ouro a sacramental, a comunhão em espécie. Ou seja, a prata tem um grande valor, mas o ouro tem um valor maior ainda do que a prata. Então, se a gente tem condição de receber a comunhão sacramental, participar da missa, vamos e participemos. Mas quando a gente não tiver como, a gente possa comungar ao menos espiritualmente, né? Receber esse cálice de prata. E assim a gente começa a ter, nosso coração fica mais sensível, nossos ouvidos espirituais ficam mais limpos para a gente reconhecer a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. E é necessário a gente largar do medo de perguntar para Deus. Vários santos, a cada situação, até mesmo que seja mesmo pequena, sempre perguntavam para Deus o que deveria ser feito. Santa Teresa d'Ávila, antes de tomar qualquer decisão, ela era madre superiora de um convento, estavam fundando a ordem das Carmelitas dos Pés Descalços, e aí ela devia tomar várias decisões sobre onde construir o outro convento, para onde fazer missão, como proceder diante das dificuldades, das situações de cada lugar. Ela sempre rezava, pedia para Deus, para Jesus, a luz, e perguntava para ele: o que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor? E assim ela ia e fazia aquilo que Jesus pedia ao coração dela. E ela conhecia a voz de Deus, porque ela vivia os sacramentos, afastava daquilo que atrapalhava a vida de oração, né? E procurava viver aquilo que Jesus ensinava, vivia a confissão, vivia a comunhão. E assim ela conseguia receber a graça de reconhecer a voz de Deus. Nós, enquanto leigos, não padres, não sacerdotes, não freiras, né? A gente também pode fazer isso. Porque a santidade é o desejo de Deus para todo mundo. E ser santo, um dos pontos é intimidade com Deus. Quem é íntimo e consegue reconhecer a voz da pessoa de quem é íntima, escuta ela e consegue reconhecer os desejos do outro, né? De certa forma. Então, quando a gente é íntimo de Deus, a gente reconhece a voz dele e vai seguir ele. E não basta somente reconhecer, mas também é necessário a gente seguir a voz do nosso pastor. O medo de parar para rezar, de perguntar para Deus, ele não é o medo simplesmente humano. A gente precisa entender que existem vários tipos de medo, né? Existe um medo que são sentimentos nosso humano, né? Por exemplo, às vezes a gente tem medo de queimar a mão, né? Por exemplo, a gente está mexendo com fogo, a gente tem que tomar os devidos cuidados. O medo, ele nos ajuda a tomar alguns cuidados, algumas precauções, né? Certo. Esse medo, quando não nos atrapalha a viver, é o medo saudável, né? Quando o medo nos atrapalha a viver, é um medo não saudável, né? Mas, e ainda, quando o medo nos afasta da oração, nos afasta de viver aquilo que Jesus nos pede para viver, esse medo já não é um medo humano. Esse é um medo vindo da tentação do diabo. As tentações que nos atrapalham a viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Se a gente escutar a tentação, a gente vai se afastar de Deus, vai pecar. E quando a gente peca, aí infelizmente a gente vai afastando de Deus.
afastando nosso coração, vai voltando a ser contaminado, nosso ouvido volta a entrar sujeira, acumular sujeira, e a gente volta a ter dificuldade de reconhecer a voz de Deus, e a gente só vai vivendo no sofrimento, na angústia. E portanto, quando a gente sentir esse medo, é necessário a gente renunciar a esse medo e pedir para Deus: Deus, me dá força para vencer esse medo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E é necessário lutar contra esse medo, insistindo em pedir a ajuda a Deus. Ainda que a única coisa que a gente possa falar é nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ainda que essa seja a única oração que a gente consiga fazer, a gente também a gente tem que ter a fé de que, mesmo que a gente fale no mínimo o nome de Jesus, Jesus, Ele vai cuidar da gente. Ele cuida da gente. Então, que você possa largar desse medo e deixar Deus te conduzir. E que a gente possa hoje, parar e perguntar para Deus e parar para prestar atenção. O que tem me atrapalhado a escutar a voz de Deus? E perguntar: será que eu tenho medo de perguntar para Deus sobre aquilo que é a vontade dele na minha escolha? A orientação, qual é a luz que Ele quer me dar para me escolher? Qual caminho que eu devo escolher? Que escolha eu devo fazer, Então, que você possa, ao final, depois que escutar a canção, parar e rezar nesse sentido. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família, tá bom? E logo seguida, após a música, fique em paz e que Deus te acompanhe, tá bom? Até mais, até a próxima, gente. Você tem medo de perguntar pra Deus se é pra ir ou pra ficar? Por que você tem medo de perguntar pra Deus se é pra calar ou pra falar? Há um tempo pra cada coisa, há um tempo pra cada coisa. Tempo pra plantar, tempo pra colher, tempo pra lembrar, tempo pra esquecer. Porque achar é cedo pra tentar ser feliz, temendo sofrer e chorar. A vida é mais que medo, é tentar mais uma vez sem nunca desanimar. Há um tempo pra cada coisa, há um tempo pra cada coisa. Tempo pra abraçar, tempo pra partir, tempo pra chorar, tempo pra sorrir. Porque você tem medo de perguntar pra Deus
se é pra ir ou pra ficar. Porque você tem medo de perguntar pra Deus se é pra calar ou pra falar. É um tempo pra cada coisa. É um tempo pra cada coisa. Tempo pra plantar, tempo pra colher, tempo pra lembrar, tempo pra esquecer. Yeah, yeah. O que achar é cedo pra tentar ser feliz, temendo sofrer e chorar. A vida é mais que medo, é tentar mais uma vez, sem nunca desanimar. Há um tempo pra cada coisa. Há um tempo pra cada coisa. Tempo pra abraçar, tempo pra partir, tempo pra chorar, tempo pra sorrir.